Bem, chuva é algo extremamente importante para nós. Ela que enche os rios, molha as plantas e faz o ciclo da água acontecer. Sem ela, o mundo inteiro seria um grande Nordeste. Sendo assim, como seria controlar essa importante fonte da vida? Você vai poder saber disso nesse vídeo. Ô mano, dá um jeito aí de consertar a luz. Caso você queira dar uma de catar e controlar a chuva, você precisa entender como que a chuva funciona. Todo mundo sabe como funciona. Vai logo pra parte onde você explica o poder. Tá bem. Então, existem 3 formas de controlar a chuva. A mais fácil é controlar as gotas de chuva, todas de uma vez. Poder mudar sua direção, deixar elas flutuando no ar ou fazer elas voltarem para a nuvem. Contudo, isso não é tão eficiente, já que precisaria já estar chovendo em algum lugar para você usar esse poder, que ainda poderia te desgastar muito por causa da potência que você deveria ter. Outro método seria controlando a umidade do ar, você entrando nela para formar nuvens. Isso, claro, envolve uma técnica muito boa e você precisa de um nível de controle avançado para funcionar, mas dá certo e é até mais eficiente que a situação anterior. Entretanto, em locais sem umidade, como desertos ou nordeste, fica difícil conseguir gerar qualquer gota de chuva. Então isso acabou sendo um trabalho para o terceiro método. Esse é o método mais surreal, porque é meio que magia, feitiçaria, nada demais. É para você conseguir gerar chuva do nada, sem ser um poder derivado da manipulação da água ou de uma mistura de manipulação da água com a do ar. Você apenas gera chuva forte, fraca, longas ou curta do nada, sem nenhuma explicação maior por trás. Mas independente de qual método você escolha, você pode fazer muitas coisas grandes com esse poder. Seja salvar pessoas no deserto ou exterminar a humanidade. Então que tal a gente ver o que a gente pode fazer com a manipulação de... Ô mano, a luz caiu de novo. Os usuários de nível iniciante podem produzir pequenas nuvens de chuva que pegam uma pequena área, como um quarteirão ou parte de um bairro. Normalmente necessitam de um tanto de umidade no ar para fazer isso. Sei que você deve estar pensando que o usuário nesse nível faria uma nuvem pequena que choveria no mesmo lugar e qual desenho. Mas na verdade, para fazer algo assim, o usuário tem que ter um nível mediano para avançado, já que algo assim envolve muita umidade concentrada em pouco espaço, e sendo iniciante isso é muito difícil de fazer. Já um usuário intermediário pode fazer coisas mais interessantes. Por exemplo, pode fazer uma chuva que pegue vários bairros, uma cidade inteira. Nesse nível, o usuário já pode controlar melhor a duração da chuva, bem como a força, um pouco do vento e o tamanho das gotas. Contudo, dificilmente pode fazer as chuvas que durem dias ou que causam algum dano, mas pelo menos já podem ajudar uma região seca ou uma plantação inteira com essas chuvas, podem até salvar algumas pessoas no processo. E os de nível avançado? Aí eles podem aumentar o raio da chuva, como por exemplo criar tempestade de raios, chuva com granizo ou até fazer nevar. Eles também podem fazer as pequenas nuvens de chuva que eu falei antes. Com esse nível de poder, os usuários podem fazer regiões alagarem com chuvas que duram semanas, causar tempestades com vento fortes, que são capazes de destruir ou danificar algumas casas e fazer danos por várias regiões das cidades, igual algumas partes do Rio de Janeiro ou Sudeste quando acaba tendo temporada de chuva. Os mestres podem trazer impactos maiores. As tempestades que podem gerar podem inundar e destruir bairros e causar danos em cidades. São tão fortes que podem mudar o clima de regiões inteiras, causar chuvas ácidas ou fazer a água cair fervendo. Eles são verdadeiras armas que podem desabrigar milhares ou milhões de pessoas. Ou então podem salvar milhões de pessoas da sede e calor, provendo água e chuva para elas. Depende da intenção do manipulador. Ele pode ser um salvador ou um verdadeiro psicopata e exterminar milhares. Os de nível planetário podem gerar verdadeiras calamidades. Imagina você ir para uma cidade e uma semana depois a cidade toda sumiu e tudo que sobrou foi um imenso lago no meio. Esse é um nível de poder que os manipuladores mais cruéis podem apresentar. É do nível de poder que você pode andar na rua e morrer por um tiro, vindo do céu, já que eles podem só alterar a densidade, volume e velocidade das gotas de chuva na queda, podendo fazer eles não sofrerem com a resistência do ar e cair no chão na velocidade de um jato. Poderiam fazer tempestades com raios, com uma quantidade de raios tão grande que se assemelharia à quantidade de gotas de chuva que caem em uma chuva diária. Ou ainda cobrir o país ou regiões do mundo inteiras com chuvas de destruição em massa, capazes de chover durante anos sem nunca parar até todos lá estarem mortos.
E se um humano com esse poder olhar para a humanidade e ver apenas uma espécie destruidora do planeta e decidir resetar? Ele pode, basta fazer um dilúvio. No nível cósmico, o usuário poderia destruir a Terra inteira com tempestades e chuvas tão intensas. Seria tipo a história da Arca de Noé. Só que não teríamos Noé e definitivamente nenhuma forma de vida ia conseguir escapar desse estrago. Com isso, ele poderia transformar uma das responsáveis pela vida da Terra no motivo da extinção da mesma. Bem, com isso tudo podemos aprender muitas coisas. Que raios só te matam se você os irritar, que chuva ácida não faz bem pra pele, que granizo não faz bem pra cabeça, que um míssil interbalístico com uma gota de chuva só muda a velocidade e o P... Não, peraí, isso tá certo? Rapaz, tá certo isso. Tá certo sim, chefe. Pelo menos tá escrito aqui no roteiro, né? Tá bom então. E o que realmente aprendemos foi algo realmente importante, que devemos levar para a vida. Nós aprendemos que... Ei, mano, dá pra dar uma forcinha aí? A luz caiu de novo. Nem fudeu!